Boa noite, pessoal. Eu sou Eduarda e eu vou apresentar sobre o modelo para as aulas clínicas e as normas de acesso ao prédio. Então, o nosso pequeno roteiro. Vou iniciar com o tópico 1 das aulas clínicas e depois a gente vai para as normas de acesso ao prédio. Lembrando que todo o material foi inspirado no Manual de Biossegurança que está disponível no Instagram da Labio e também da CBO. Esse manual foi criado pela CBO e todo esse conteúdo vai então da página 20 à página 27 do manual. Começando então pelas aulas clínicas. As condições de retorno. São duas possíveis condições de retorno. Uma delas é a fase de mitigação ou supressão da pandemia, que não serão feitos, então, atendimentos em pacientes. Seriam só utilizados dentes artificiais, modelos de gesso, dentes extraídos e manequim, que não vai ser o nosso caso, né? A gente vai fazer alguns atendimentos também associado com esse modelo de dentes artificiais em algumas disciplinas. E já o outro modelo de volta seria numa fase de recuperação ou quando houvesse uma vacina ou medicamento. Então, poderá ser feito atendimento para pacientes, desde que seja feita uma triagem dos mesmos e também que se siga as normas do curso e da CBO. Então, as alterações que serão feitas no atendimento. O principal a se enfatizar aqui são os trios, porque ele vai facilitar muito o modelo de controle de qualquer tipo de possível contágio e também a forma de trabalhar muito mais facilitada. Lembrando também de nunca tocar no paciente, não trocar no colega ou algum docente, e também nunca tocar em si antes de fazer a asepsia das mãos depois que a pessoa já está paramentada, né? E lembrando que cada trio de alunos só vai poder atender um paciente por turno. Então, essa foi também alguma modificação bem importante. Outra questão é utilizar sempre o isolamento absoluto, quando é possível, porque ele diminui, então, o número de aerossol. Dá preferência por instrumentos manuais, que também vai diminuir o número de um possível contágio por aerossol. E também substituir a alta rotação por contraângulo, que diminui também a produção de névoa. E cada docente também poderá orientar só 2 trios por turno. Então, isso também facilita muito a paramentação, desparamentação e diminui muito o risco de contágio, né? Significativamente, porque diminui a circulação. E algumas outras alterações no atendimento é que a gente vai fazer o acionamento por 30 segundos dos instrumentos rotatórios e seringa tríplice, né, para diminuir qualquer risco de ter algum líquido no refluxo. Usar aspiradores com maior potência, né? Foi instalado algumas bombas a vácuo que vai servir para isso. Utilizar suturas de fios absorvíveis, então vai diminuir também a pessoa precisar voltar, né? O paciente precisar voltar para fazer a retirada desse fio de sutura. Então, quando possível, vai ser usado esse tipo de fio. E depois dos atendimentos vai ser feita uma manutenção bem rigorosa, depois de baixar a névoa, né? Lembrando que não vai ser utilizado ultrassom, jato de bicarbonato e cuspideira. As alterações estruturais. Então, veio a verba, a gente conseguiu fazer essas alterações estruturais, possivelmente hoje já tenha terminado as alterações necessárias, que são elas: a melhor individualização dos boxes das clínicas, que é uma clínica, né, comunitária, então individualizando melhor seria melhor para diminuir a propagação. Instalação de exaustores, instalação de bombas de aspiração mais potentes, adequar os vestiários, adequar a sala de esterilização e um sistema de ar-condicionado com fluxo negativo de pressão. Então, essas foram as alterações feitas no prédio. E o mais importante, que eu acredito que vai influenciar a gente como aluno, é o prontuário eletrônico. Então, já se requeria a solicitação de um prontuário eletrônico há alguns anos atrás, mas agora realmente vai ser efetivado.
A ampliação da rede Wi-Fi também vai facilitar o uso do rede para alguns alunos que não têm acesso às aulas teóricas em casa e também possibilita usar o software que vai ser utilizado nesse prontuário. Então, a gente pode utilizar um smartphone, tablet ou computador, desde que ele seja protegido por uma barreira plástica e seja possível fazer uma higienização com álcool 70. Então, além de facilitar muito a produção do prontuário, deixar ele padronizado, fazer um fácil acesso e também distribuição dele, também diminui o risco de contágio, porque o vírus pode ficar no papel em até 3 dias. Então, as normas de acesso ao prédio. Essa parte aqui é bem importante porque influencia todo mundo que vai ter acesso ao prédio. O principal a se falar aqui é que a gente tem que manter o mínimo possível de permanência no prédio. Antigamente não era assim, a gente ficava além da aula muitas vezes. Também a gente teria que ter uma pequena diferença de horário de acesso ao prédio para evitar uma aglomeração ali na entrada. E todo o acesso vai ser feito pela porta principal, porque tem porta lateral, mas daí as pessoas poderiam burlar a triagem. Então, os acessos serão somente pela porta principal. O acesso 1, né, pensando agora a gente lá fora do prédio, né? Então, bem à esquerda serão só a entrada dos docentes e técnicos que irão se direcionar para o cartão ponto, bem no centro seriam os alunos, e mais à esquerda seriam os funcionários terceirizados e os pacientes e acompanhantes, né, que já iriam se direcionar para a triagem. Tudo isso vai ter uma marcação no piso para fazer essa distinção e também vai ter o distanciamento de no mínimo 1,5 m no caso, se houver alguma formação de fila. Então, novamente aqui irão entrar os docentes e os técnicos, já vão se direcionar ao cartão ponto, os alunos que já vão se direcionar para as clínicas, paramentação, desparamentação, e os pacientes que vão ir primeiro ali para triagem e depois para a sala de isolamento, no caso de alguma alteração. Não houve alteração na triagem e nem na rotina de acesso, então eles vão para a sala de espera. Rotina de acesso. Então, vai ter um técnico em enfermagem devidamente paramentado que vai fazer tudo isso ali na entrada do prédio. Então, ele vai verificar se quem está fazendo o acesso está devidamente com uma máscara adequada, vai pedir para fazer a higienização das mãos com álcool 70, verificar a temperatura e o nível de saturação com oxímetro. Se a temperatura der igual ou acima de 37,8 ou a saturação der abaixo de 93, então esse paciente já vai ser encaminhado, ou esta pessoa que vai fazer o acesso já vai ser encaminhado para a sala de isolamento. Então, lembrando que toda essa rotina de acesso vai ser feita para todo mundo que entra no prédio, desde paciente, aluno, docente, todo mundo. Agora, pensando no paciente, vai ser feita uma triagem. Então, vai ter mais uma pessoa que vai estar paramentada e vai ensinar algumas medidas de proteção a ele e aos demais, né? Como higienizar as mãos novamente, não fazer compartilhamento de objetos, utilizar sempre a máscara e a etiqueta respiratória também. Continuando com a triagem, vai ser dado um pré-atendimento, né? Uma anamnese prévia. Se o paciente responder com algum asterisco ali no 1 ou no 2, como sim, ele já tem uma possível contaminação por Covid, né? Ele pode estar contaminado e pode ser uma pessoa com Covid positivo. Então, sintomas gripais ou se teve algum contágio, algum contato com alguém pelo menos 14 dias antes. Então, essa pessoa vai ser encaminhada para a sala de isolamento, ela vai ficar numa distância maior de 2 metros uma das outras, usando máscara com uma ventilação adequada, vai ser
ligado para o Disque Covid UFSM, que vai fazer as devidas informações, encaminhar para uma UPA se necessário. Se ele tiver procurando o nosso atendimento por procedimento eletivo, então vai ser adiado para 14 dias ou ele teria que apresentar um teste negativo para Covid. No caso de 13 e 4, ou se a pessoa é idosa, ela já se enquadra como grupo de risco para Covid. Então, ela só será atendida nos casos de urgência e emergência odontológica ali no nosso prédio. Ou ela, no caso, se ela tem um procedimento eletivo, ela vai ter que ser feito em outro lugar, né? E no caso ali das pessoas que têm sintomas gripais ou teve contato com alguém com Covid e tem uma urgência e emergência, eles serão encaminhados para a UPA, né? Então, são essas condições de pacientes que a gente vai atender. Lembrando que os membros da comunidade acadêmica, eles devem ficar em isolamento por 14 dias se eles tiverem alguma sintomatologia. Então, todo mundo tem que se cuidar, porque a ação de um pode influenciar muitos outros, né? Todo mundo que a gente teve contato e tem uma sintomatologia de Covid vai ser afastado. Então, isso pode prejudicar muitas outras pessoas. Então, é isso. As referências foram da página 20 a 27, as imagens estão aqui. É isso, obrigada.